Olá, aluno de Psicologia 2, mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre os transtornos de personalidade, já dessa segunda etapa da nossa disciplina sobre saúde mental. E eu dei na aula síncrona, na última aula que a gente teve, sobre o conceito de personalidade. Hoje, eu vou retomar um pouco esse conceito, porque é muito importante para a gente poder entender o que significa um transtorno de personalidade, tá? Então, se a gente passar a falar de personalidade, como a gente fala com as pessoas à nossa volta, no senso comum, a gente sempre fala que são as características que o indivíduo tem, né? E a psicologia, ela fala algo a partir disso, aprofundando, tomando isso numa outra dimensão. Então, conforme vocês veem no slide aqui, que personalidade são as forças psicológicas que tornam as pessoas únicas. O que faz um indivíduo ser único são todas as características que ele tem biopsicossociais, nessa dinâmica biopsicossocial, né, que a gente viu lá em Psicologia 1, né? Mas a gente vai relembrar aqui. A biológica, as características biológicas são as características genéticas e epigenéticas que são particulares, né, dos nossos entes, né, dos nossos pais, que a gente herda e que configuram, numa certa medida, também a nossa forma de agir, né? Os aspectos psicológicos são as existências singulares que experimentamos, ou seja, a partir das vivências que cada indivíduo tem, das suas aprendizagens, do seu repertório, né, do que foi vivenciado, que o indivíduo vai construindo os aspectos psicológicos, né? Eu sempre trago para vocês o exemplo, e já dei em sala, e na aula síncrona também eu falei, dessa questão dos tijolinhos, né? Ou seja, cada vivência que a gente vai tendo, a gente vai acrescentando aspectos à nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver a nós mesmos, de pensar, de agir, né? Lembrando que comportamento não é só o que a gente manifesta exteriormente, mas como eu penso, como eu me sinto e como eu ajo, é tudo comportamento, né? E esses aspectos sociais é sempre na medida da relação com o outro, no caso, a sociedade de uma forma geral. É sempre o que não sou eu, né? E isso interfere, está condicionado também às minhas tendências de percepção, ou seja, como eu interpreto. E eu vou interpretar o mundo a partir dos meus referenciais psicológicos e biológicos também, né? Aí tem gente que fala assim, mas como? Como que um aspecto biológico interfere na minha forma de interpretar o mundo? É, as características biológicas, elas podem interferir muito na medida que alguém, por exemplo, que é deficiente visual, enxerga algumas coisas e tem conceitos diferentes da gente, né? Eles não enxergam com a visão, mas eles enxergam de outra forma e podem adquirir conceitos de formas diferentes, que conceitos são interpretações dessas vivências que a gente tem, né? Então, tudo isso é a nossa personalidade, é a nossa forma de encarar o mundo, de perceber o mundo. Eu gosto sempre de trazer como uma explicação a respeito de personalidade, a gente imaginar que personalidade é a lente, como se fosse um óculos, a lente com quem eu percebo o mundo, que eu vejo o mundo à minha volta, que eu interpreto ele, e também, em decorrência disso, a maneira como eu vou me sentir, a maneira como eu vou pensar diante desse mundo, né? É, então, a gente vê tanto o mundo quanto a si mesmo a partir de quem a gente é, ou seja, a nossa personalidade, né? É a matriz da produção do comportamento, é a minha personalidade, né? Então, ou seja, tudo isso que eu construí, que a gente não para de construir nunca, que a gente vai sempre acrescentando um tijolinho nessa parede, né? Lembrando que as vivências iniciais, elas são as mais importantes, que elas são os alicerces, né? Mas a gente vai construindo a nossa vivência e construindo a nossa personalidade. Tanto é que a gente é diferente hoje do que a gente era um ano atrás, há 2 anos atrás, porque a nossa personalidade nunca está pronta. É lógico que a gente
tem uma noção de si mesmo, de identidade, a partir da adolescência. Mas a gente nunca está finalizado. A nossa personalidade nunca está finalizada e engessada, né? Esse engessamento é, inclusive, um transtorno, né? É a flexibilidade que faz parte de uma personalidade saudável. Então, agora a gente vai começar a entender o que é, de fato, um transtorno de personalidade. Eu já falei aqui de um enrijecimento, ou seja, uma única forma de ver sempre, sempre daquele jeito. Isso é a base de um transtorno, tá? Quando a gente fala de personalidade, então eu trouxe aqui nesse slide os dois conceitos de personalidade e transtorno de personalidade, para que fique bem claro e vocês possam compreender o que significa um transtorno de personalidade. A personalidade, conforme vê aqui no slide, é a organização dinâmica dos traços no interior do indivíduo, formado a partir dos genes particulares que herdamos, das existências singulares que experimentamos e das percepções individuais que temos do mundo, capazes de tornar cada indivíduo único em sua maneira de ser, de sentir, de pensar e de desempenhar o seu papel social, ou seja, de agir, né? Então, são esses aspectos biopsicossociais que a gente já falou bastante, né? E o que seria um transtorno de personalidade? O transtorno de personalidade é um padrão persistente de vivência interna ou comportamento, ou seja, de sentir, pensar e agir. O indivíduo só sente, pensa e age sempre da mesma maneira. Ele é um padrão rigoroso, rígido, inflexível, tá? E esse padrão de comportamento do indivíduo, ele se desvia acentuadamente das expectativas da cultura. Então, ele é diferente da maioria das pessoas. Ele é muito diferente, né? Não é um simples detalhe, mas é se desviar acentuadamente. É algo que é o que a gente chama de anormalidade, né? Ou seja, que é muito distante do padrão cultural naquele momento histórico, tá? Esse transtorno de personalidade, geralmente, ele é, né, na verdade, invasivo e inflexível, ou seja, o indivíduo é como se ele tivesse preso a isso, ele não consegue fazer diferente e não consegue mudar, é inflexível, tá? Tem início na adolescência ou no começo da idade adulta, que é quando o indivíduo começa a ter uma noção de identidade, que é quando começa a estrutura de personalidade estar minimamente elaborada, né? E o transtorno também, que a gente pode dizer que é um transtorno de personalidade, é a estabilidade. O que é isso? Não há remissão. O indivíduo ele é assim todos os dias. É diferente de um outro transtorno mental, como por exemplo o transtorno bipolar, a esquizofrenia, que são por ciclos, né? O indivíduo tem uma crise, passa por um período em que ele fica bem e depois ele volta a ter crise de novo. O transtorno de personalidade não, ele é estável. O indivíduo é assim todos os dias, não tem remissão, tá? E os transtornos de personalidade provoca muito sofrimento para o indivíduo que é portador do transtorno ou para os outros. Nem sempre o indivíduo, às vezes acontece do indivíduo não ter sofrimento, como no caso do transtorno de personalidade antissocial, mas ele traz também muito prejuízos aos outros, tá? Então, isso que é a essência, o conceito de um transtorno de personalidade. Então, a gente pode falar dessa relação entre os transtornos de personalidade e os outros transtornos mentais, é exatamente essa diferenciação de um caráter estável num transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade, o indivíduo tem esse comportamento sempre, esse comportamento fora do padrão social. Enquanto nos demais transtornos mentais, os indivíduos têm o seu padrão dentro das características da cultura e de repente ele tem uma crise fora do padrão da cultura e ele de repente volta para o padrão da cultura, tá? Então, quando a gente fala da questão do tratamento do transtorno de personalidade, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade grave, com muitos critérios preenchidos, ele geralmente é muito pouco tratável.
é possível somente a gente amenizar os sintomas, fazer com que o indivíduo consiga ter uma diminuição do seu sofrimento ou dos prejuízos que ele pode causar aos outros. Mas não há como a gente falar de uma cura, né? Dentro da psiquiatria e dentro da psicologia, não tem como a gente falar de cura, porque a estrutura do indivíduo é assim, o funcionamento do indivíduo é assim. Então, na verdade, o processo terapêutico ele passa somente por uma conscientização e o indivíduo ir aprendendo a conviver com essas características que ele tem, tá? A gente vai usar, para compreender os transtornos de personalidade, as descrições estão presentes no DSM-5, que é o Código Internacional de Doenças Mentais, que padroniza as características que são necessárias para que a gente possa dizer que algum indivíduo tem um transtorno de personalidade. Por que eu trago isso aqui para vocês? Porque é algo que é muito sério dentro da psiquiatria e da psicologia, um diagnóstico para alguém de um transtorno de personalidade. Porque hoje a gente vê que às vezes é tido com muita banalidade se falar de transtorno de personalidade como uma sentença, tá? E os indivíduos acabam sofrendo os prejuízos de se carregar esse rótulo de um transtorno, né? Dentro do universo jurídico, tem alguns específicos que são muito importantes e que a gente vai abordar eles com maior profundidade. Os outros a gente vai passar rapidamente, só a título de conhecimento, que às vezes eles se configuram como vítimas repetidas, né? São pessoas que têm uma tendência maior a ser vitimizadas em função de um transtorno de personalidade. Como tem também algumas pessoas que são possíveis suspeitos recorrentes em função da sua estranheza, que é uma característica, né? Que é um transtorno de personalidade, o indivíduo acaba sendo tido como suspeito sempre, né? E na verdade, uma característica de um transtorno, tá bom? A gente vai ver esses transtornos, eles estão divididos em 3 eixos, tá? No DSM-5. O primeiro eixo é o paranoide, que é o eixo A, que tem o paranoide, o esquizoide, o esquizotípico. Esses, eles geralmente são pessoas que são vistas muito com suspeição, eles são os esquisitos, né? Ele faz parte do universo jurídico a gente falar deles, porque geralmente eles estão nesse lugar de suspeitos, tá? O eixo B é o antissocial, o borderline, o histriônico, o narcisista. Esses são os que mais interessam pra gente dentro do universo jurídico. E o eixo C, que é a evitativa, dependente, obsessiva, compulsiva, tá? A gente vai ver, inicialmente, o eixo A e o eixo C. O eixo B, que eu sei que é o que vocês mais querem ver, a gente vai ver por último, porque ele vai ser o mais extenso, vai ser o que a gente vai aprofundar mais. Então, por uma questão didática, nós veremos primeiro o eixo A e o eixo C. A gente vai entrar agora no eixo A no próximo videoaula.